capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos assim, esparçados durante este texto. João 1, 1 a 5, primeiro. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Agora vamos para o versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora o versículo 14. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Senhor, esta é a Tua palavra. Nós queremos, Pai, descansar o nosso coração na Tua palavra. E enquanto descansamos, queremos ser alimentados pelo Senhor, porque Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso pastor, que tem lugar de descanso, que tem lugar de nutrição, que tem lugar de águas frescas para cada um de nós. Por isso, Pai, que a água da Tua palavra venha sobre nós nessa noite. Nós queremos, Pai, submeter o nosso coração e submeter, Deus, o nosso coração à Tua palavra, não a expressões humanas, mas aquilo que a Tua palavra diz. Este é o alvo do nosso coração nesse momento. Já que nós ministramos e cantamos aquilo que nós gostaríamos de dizer ao Senhor, agora nós queremos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês nessa noite sobre razões para o nascimento de Jesus. Razões para o nascimento de Jesus. Eu me lembro que na minha adolescência, talvez algum tempo antes de ser batizado, de fazer a minha profissão de fé, eu me lembro que esta era uma pergunta que sempre vinha ao meu coração. Por que Jesus nasceu do jeito que nasceu? Do jeito que aconteceu? Por que Jesus veio dessa forma? E com o passar do tempo, eu comecei a observar que esta também não era uma pergunta que só eu tinha. Existiam irmãos que compartilhavam comigo da minha fé, que compartilhavam do lugar de culto, que compartilhavam da denominação, mas também não tinham uma resposta ou respostas firmes para este questionamento que aparentemente é tão bobo, né? Por que Jesus nasceu? Há razões para Jesus nascer? Parece um questionamento muito simples, bem infantil mesmo, mas eu percebi que ao longo do tempo alguns irmãos também não estavam conseguindo responder essa questão de um modo a causar tranquilidade ou de um modo a responder plenamente, talvez, as perguntas de quem não servia Jesus, de quem não conhecia Jesus, de quem não estava na igreja, de quem não fazia parte daquele grupo que confessava a mesma fé. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente entende que não é um problema só nosso, não era um problema meu, da minha imaturidade, ou da minha meninice, de não entender por que as coisas aconteceram desse jeito, porque a palavra diz que ele veio para os seus, naquele contexto histórico tão específico e tão cheio de características tão fortes, mas os seus não o receberam, e com certeza Jesus não foi compreendido de modo algum. Os judeus tinham uma expectativa sobre Jesus, os romanos também tinham uma expectativa de um rei que fosse melhor ou maior do que César era. Os judeus tinham uma expectativa de um Deus ou de um rei que fosse manifesto no meio deles, simplesmente para subjugar todas as demais nações e colocar as nações debaixo do poder de Israel,
porque o que os judeus queriam de verdade era que eles reinassem, continuassem reinando como uma nação soberana, talvez alimentando o mesmo sentimento de poder que existia no coração dos próprios romanos. Então você entende que para o judeu a dominação romana não era só uma questão política, era uma questão de orgulho. Feria profundamente o coração da nação ser subjugado por uma outra nação, por uma nação que não adorava ao Deus Todo-Poderoso, e essa nação subjugar a nação que adorava ao Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Talvez porque as perguntas que eles fizeram acerca do Salvador, acerca do Senhor, acerca do Rei que viria, talvez fossem perguntas tão inocentes como as perguntas que eu fazia na minha adolescência, e como eu percebia que outras pessoas faziam e também não conseguiam responder de um modo claro, de modo a causar satisfação no coração daqueles que também desejavam responder essa pergunta. A questão é que o mundo continua tendo talvez essa visão distorcida sobre Jesus. Talvez a nossa visão seja uma visão distorcida sobre Jesus, porque nós costumamos pensar que Jesus ele é otimizável de acordo com as nossas necessidades. Nós otimizamos Jesus de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos interesses. E isso não é tão diferente daquilo que os judeus pensavam, porque eles queriam um Jesus, um rei otimizado para suprir as expectativas que eles tinham a respeito de Jesus, ou a respeito de um rei que viria. Talvez essas sejam as nossas questões também, sejam as nossas questões. E talvez o mundo ainda hoje não entenda Jesus, porque aqueles que deveriam entender Jesus continuam se perguntando por que Jesus veio dessa forma. Porque aqueles que deveriam ter respostas, talvez ainda não tenham as respostas. E nós vivemos numa sociedade de conexões. Hoje já não se fala mais basicamente em relacionamento, se fala em conexões. Eu posso estar aqui, me comunicar, mas não me conectar com vocês. Entende isso? E sem essa conexão, dificilmente você vai sair daqui lembrando daquilo que foi falado. Em todo lugar que você for, você vai criar conexões. Você cria conexões profissionais. Se você não se conectar com seu cliente, dificilmente você vai vender para ele. O mundo continua clamando por conexões com o céu, por mais que não percebam, por mais que não compreendam, por uma conexão com Deus, porque essa é a carência do ser humano. O ser humano deseja Deus, ele pode não saber explicar, mas lá no fundo toda a nossa busca, toda a nossa ânsia está em encontrar Deus e voltar para os braços do Pai. E aí a gente tenta procurar isso de várias formas. Alguns procuram numa religião, outros em outra, outros numa droga, num relacionamento, tentando encontrar essa satisfação. Nós, como igreja de Jesus, não só esta igreja, mas a igreja de Jesus deveria ser o povo que tem a resposta para essas questões, porque Jesus nasceu. Nós deveríamos ter essa resposta na ponta dos lábios, na ponta da língua, nos lábios, para que aqueles que desejam conhecer Jesus possam encontrar em nós essas respostas, porque se não encontrar em nós, dificilmente encontrará de outra forma. Ou você acha que alguém que não conhece a Bíblia vai abrir a Bíblia simplesmente porque quer responder porque Jesus nasceu? É muito mais fácil alguém se conectar comigo, se conectar com a minha família, e a partir daquilo que vê na minha família, a diferença que Jesus fez e continua fazendo na minha vida, na vida da minha família, desperta interesse por saber o que está acontecendo. Por que o fulano está chorando e ele ao mesmo tempo está feliz? São essas circunstâncias inexplicáveis que vão atrair a atenção das pessoas para Jesus. A palavra diz que nós somos luz, que nós somos sal. E que toda vez que eu leio essa expressão luz e sal, eu penso em algo que projeta, porque você vê quando nós ligamos as luzes aqui, a luz projeta, ela cria um efeito, ela cria um ambiente, ela chama atenção, e é isso. O sal tem que estar perto, ele não pode só estar perto, ele tem que estar aplicado na carne para dar gosto.
Então não basta ser sal e estar perto do mundo, eu tenho que ser sal e estar sendo jogado sobre o mundo, para que o mundo entenda o que é isso. Eu estou dizendo isso para afirmar para você que há a necessidade, querido, de nós sermos esse povo que tem resposta para questões que parecem bobas, mas são questões que fazem diferença na vida das pessoas e precisa fazer diferença na nossa vida. A questão é saber se nós gostaríamos de ser usados por Deus para respondermos essas questões, porque talvez como igreja de Jesus, como um todo, não só a nossa igreja, nós estejamos tentando responder perguntas que ninguém está fazendo mais, tentando responder questionamentos que ninguém mais está fazendo, que ninguém tem interesse mais, e a gente está gastando a nossa força, a nossa vitalidade para responder perguntas que ninguém está fazendo, ao invés de buscar, de crescer, de amadurecer, para respondermos perguntas que as pessoas continuam fazendo. Se hoje nós estivéssemos diante de alguém que não conhece Jesus, e esse alguém perguntasse por que Jesus nasceu, qual seria a sua resposta? Levando em consideração toda a sua maturidade, o seu tempo de igreja, o seu tempo de fé, o seu tempo de proclamação de um evangelho que você vive. Eu li essa semana um relato sobre um camarada muito rico, e eu queria usar essa ilustração para a gente tentar entender o que Jesus fez. Esse homem se chama Mukesh Ambani, e ele é um indiano, e é um indiano muito rico, e ele é considerado, a casa dele é considerada a maior casa e a casa mais rica do mundo. Só um parêntese aqui, porque ele é indiano, mora na Índia, e ele mora no meio da miséria, nesse palácio. E dizem os jornalistas que do palácio não sai absolutamente nada em favor de alguém. Tudo para ele e para a família dele, porque eles acham que quem nasceu miserável tem que continuar miserável a vida inteira. Isso é karma. Quem nasceu na família rica, nasceu para ser rico e vai continuar assim. Isso é karma para eles. Mas só para você ter uma noção, a casa dele está avaliada em 2 bilhões de dólares. A casa tem 27 andares, 37 mil metros quadrados de área construída, 9 elevadores, um estacionamento para 168 veículos, 3 heliportos, ginásio, cinema, piscinas, 9 salões de festa, 3 andares apenas para jardim, e uma equipe de 600 funcionários. O cara tem uma empresa, uma indústria. Você imagina? Então vamos imaginar que se esse homem, com toda essa pompa, com todo esse dinheiro, com todo esse status, dentro do seu país e fora, porque isso aqui é muito em qualquer lugar, se ele decidisse sair da casa dele e começasse a morar na rua com aqueles que estão passando por dificuldades, que são a grande maioria do seu país, se ele decidisse sair do palácio e começasse a viver com essas pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, você imagina a repercussão que isso teria na mídia, na cidade, se ele decidisse investir do poder e da autoridade que ele tem para fazer o bem? Certamente isso ia provocar assim, um alvoroço no país inteiro, no mundo inteiro. E aí muita gente ia perguntar, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? É exatamente o que Jesus fez. Jesus fez exatamente isso há mais de 2000 anos. Jesus estava na glória, e o texto bíblico diz que ele era a palavra de ação de Deus era ele já estava com Deus. E de uma forma misericordiosa e bondosa, ele decidiu abrir mão da glória, e encarnar e viver entre nós, e isso provocou um estado de estupefação em todo o universo.
A vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, provocou uma revolução no universo, mas parece que só não provocou na Terra. Parece que a Terra, o mundo inteiro, o universo inteiro, se moveu por causa da encarnação, menos, me parece, a Terra. Porque as nações, os governantes, os poderosos, continuaram tendo um desejo por um rei que não era aquele rei que nasceu na manjedoura, nasceu no meio dos animais, que nasceu de um modo sobrenatural. Não era isso, não encaixava na perspectiva, na expectativa de um rei, e isso provocou uma reviravolta no universo inteiro, mas menos no povo que deveria ser impactado diretamente por esse nascimento. E aí eu preciso me perguntar e perguntar para você, mas será que esta também não é a nossa visão? Será que a Bíblia diz, a palavra de Deus proclama que o universo todo adora ao Senhor e se move por causa da encarnação de Jesus? Será que nós estamos vivendo nessa perspectiva de sermos movidos, motivados, conduzidos pelo nascimento de Jesus, por quem Jesus é? Ou nós estamos esperando que Ele se manifeste de alguma outra forma? Ou nós estamos esperando que Jesus assuma uma figura que seja mais agradável para mim, ou que sacie as minhas pretensões ou as minhas expectativas sobre um Deus e sobre um rei? Será que na nossa mente, no nosso coração e na nossa visão espiritual, nós entendemos que o Rei dos Reis se humilhou e assumiu a forma de servo? Será que nós entendemos mesmo que aquele que é todo poderoso, nós cantamos isso desde o início do culto, aquele que tem o nome santo, o nome sobre todo nome, o nome que cura, o nome que ressuscita os mortos, um nome que sara as feridas, será que nós entendemos mesmo que esse é o nosso Senhor? Ou será que a gente ainda não consegue explicar porque Jesus nasceu? Ou será que a gente ainda não consegue explicar esse poder que há no nascimento de uma criança, naquelas circunstâncias, naquele lugar, que nasceu de fato para marcar o mundo? O mundo não foi mais o mesmo depois que Jesus nasceu. O Philip Yancey tem um livro chamado O Jesus que eu nunca conheci. Quem não leu esse livro, eu indico dar uma lida depois. Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. E ele diz assim, num trecho do livro: o Criador de todas as coisas encolheu-se além da imaginação, se encolheu tanto, que se transformou apenas num óvulo fertilizado pelo Espírito de Deus. Um simples óvulo fertilizado no ventre de uma moça virgem. Esse é Jesus. Talvez seja essa a grande frustração da nossa humanidade, do nosso tempo, porque a gente ainda quer ver um rei poderoso, um cetro na mão, que vem sobre nós e que vai fazer com que a igreja seja a dominante de todas as coisas, quando na verdade esse rei todo poderoso se transformou num bebezinho pequenininho, para nos ensinar muitas coisas. E eu queria pelo menos enumerar 5 destas, para você poder sair daqui nesta noite tendo razões bem práticas e claras sobre o porquê Jesus nasceu. Primeira coisa, Jesus nasceu para revelar um Deus que cumpre promessas. Jesus nasceu, vamos dizer junto comigo? Jesus nasceu para revelar um Deus que cumpre promessas. Jesus nasceu para cumprir promessa. Jesus nasceu para cumprir as promessas do Pai, promessas que foram expressas ao longo de todas as profecias, ao longo de todo o Antigo Testamento, todas essas apontando para o Novo Testamento, apontando para um novo momento, apontando também para um nível de relacionamento com Deus, um nível de relacionamento que Ele deseja ter com seus filhos hoje. Mas em Gênesis 12, 2-3, logo no início, Deus começa a revelar seu plano de abençoar as nações. Você sabe dessa história. Ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus é descendente de Abraão. Promessa de Deus começa a ser
descrita lá em Gênesis 12, Miqueias capítulo 5, Deus diz, inclusive, onde Jesus iria nascer. Belém, essa vilazinha pequena, a terra natal do rei Davi, mas apesar de ser pequenininha, Belém recebeu o privilégio de ser o lugar do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 7, séculos antes de Jesus nascer, o profeta anunciou que ele nasceria de uma virgem, que uma virgem daria à luz, e esse seria o sinal do cumprimento, esse seria o sinal do cumprimento da promessa de Deus. Maria, a mãe de Jesus, era virgem quando ela ficou grávida de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Salmo 89, versículo 3 e 4, quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu o trono a um homem chamado Davi. Como ele era um homem fiel a Deus, Deus prometeu que da sua descendência, que a sua descendência reinaria para sempre. E Jesus era descendente de Davi, na genealogia de Davi, e ele reina para sempre, por toda a eternidade. Deus vai cumprindo promessas. Eu estou citando alguns textos para que você entenda isso. Deus é um Deus de promessas, amém? Deus é um Deus de promessas, mas Ele não é só um Deus de uma promessa que não encontra cumprimento, tempo de ser cumprido. Deus faz promessas e Ele cumpre as suas promessas. Todas as promessas que estão descritas na palavra vão se cumprir, já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Mas existem talvez aquelas promessas que Deus falou no seu coração. Alguns, talvez nos seus momentos de oração, nos seus momentos de busca, algumas palavras que Deus colocou no seu coração, alguns entendimentos que o Espírito Santo de Deus trouxe ao seu coração. Queridos, essas promessas também vão se cumprir, amém? Essas promessas vão se cumprir. Jesus nasceu para revelar um Deus que cumpre promessas, Deus que cumpre promessa. Isso reforça não só a nossa necessidade de crer nele, de continuar firmado junto com Jesus e tendo Jesus comandando e dirigindo a nossa vida, mas também nos faz crer e esperar, uma esperança viva de que Ele ainda hoje continua cumprindo as promessas, e que todas elas vão ser cumpridas. Jesus nasceu para revelar um Deus que cumpre promessa. Em segundo lugar, Jesus nasceu para se identificar comigo e com você. Talvez esse seja o maior mistério do nascimento de Jesus, porque Jesus poderia ter aparecido simplesmente surgido adulto. Jesus poderia, talvez, seria até mais fácil para os homens compreenderem que Ele era o Rei dos Reis, se Ele surgisse com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. Talvez essa ainda seja a esperança de alguns. Mas Hebreus capítulo 2, no versículo 17, o texto diz que convinha que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Jesus decidiu ser parecido comigo e com você, encarnar, nascer, experimentar as coisas que a humanidade experimenta. Jesus veio para se identificar conosco. Eu não consigo me imaginar adorando a um Deus que não sabe das coisas que eu passo. Eu não consigo me imaginar adorando a um Deus que não entende quando eu choro, que não entende as minhas alegrias, que não entende as minhas dores. Eu não consigo me imaginar servindo a um Deus morto, porque isso aí é um Deus morto, um Deus que não se identifica com os seus adoradores. Jesus poderia ter sido assim: vocês vão ter que me engolir, e aparecer como Ele realmente era, na glória. No entanto, Ele decidiu surgir como nós nascemos, para mostrar que é possível ter uma vida correta, é possível ter uma vida santa, mas não só porque Ele nasceu, mas porque Ele voltou para junto do Pai, mas continua sendo o Emanuel, o Deus presente, por causa do Espírito Santo, que age nas nossas vidas, continua agindo nas nossas vidas. Então Ele não só se identifica porque nasceu como a gente nasceu, mas porque Ele está conosco. Ele está conosco na nossa jornada, Ele está conosco na nossa caminhada. Ele é o Emanuel. Ele é o Emanuel. O próprio Deus veio estar conosco,
em pessoa para nos salvar, Jesus. E esse menino era homem, filho do homem, filho de Deus, Deus. E é por isso que a morte na cruz não é uma tragédia. A morte na cruz não é um acontecimento do acaso. A morte na cruz nada mais é do que o cumprimento de uma promessa, o cumprimento de uma palavra, é salvação. É salvação, porque assim como o pecado veio por meio de um homem, a salvação também teria que vir por meio de um homem, Jesus. Então Jesus nasceu para se identificar com você. Você pode dizer isso comigo? Jesus nasceu para se identificar comigo. Terceira razão, Jesus nasceu para mostrar para mim e para você como é que a gente tem que viver. Jesus nasceu para mostrar como é que a gente tem que viver. Filipenses capítulo 2, versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, a vida de Jesus é um modelo para a nossa vida. Você pode falar, pastor, mas é muito difícil. Eu vou dizer para você, é mesmo. É muito difícil. Porque Jesus não tornou as coisas mais fáceis. Jesus não tornou as coisas mais, assim, descartáveis. Jesus tornou as coisas mais profundas, mais sérias. Você percebe isso quando Jesus fala sobre relacionamentos, quando Jesus fala sobre dízimo e oferta. Você percebe que Jesus torna a coisa muito mais ampla. O alcance é muito maior do que simplesmente um cumprimento de uma lei. Jesus é um modelo para a nossa vida, a sua relação com as autoridades, o seu amor pelos amigos, a sua relação com seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam sendo ensinadas e cuidadas por Ele, a sua relação com a lei, com as autoridades, a sua relação com os necessitados, a sua relação com a religião. Jesus é um modelo para todas estas faces da nossa vida, todos esses aspectos do nosso envolvimento social. Por isso ele mesmo diz em João capítulo 15, no versículo 12, ele diz para os seus discípulos: vocês devem amar, tendo referência o meu amor. O amor do mestre é a referência para o nosso amar. E aí nessa mesma linha, o apóstolo Paulo vai dizendo que ele usa a encarnação de Cristo para descrever como tem que ser a atitude da igreja, como tem que ser a atitude de humildade, de serviço, que caracteriza a igreja, por exemplo. Aqui na terra, Jesus foi o homem perfeito, o ser humano perfeito, e ele passou por tudo o que nós passamos, o que nós estamos passando. Mas a palavra diz que ele não cometeu pecado. Jesus foi o exemplo da verdadeira humanidade. E aí uma humanidade não segundo os padrões da humanidade, uma humanidade segundo os padrões de Deus. Você consegue entender o quanto isso é complicado para os nossos dias? Porque a humanidade está querendo deixar de ser humano. Quando Deus quis se manifestar Deus, Ele se transformou em uma criança. Quando Deus quis mostrar o seu poder, a sua autoridade, o seu amor, a sua misericórdia, todo o seu poder, encarnou-se, se transformou em ser humano. E a gente está querendo falar sobre Deus, deixando de ser humanos, desprezando as características da nossa humanidade, desprezando as características daquilo que nós verdadeiramente somos. Nós pensamos, nós sentimos, nós agimos, e nós achamos que temos que deixar de ser isso, de ser humanos, para entender Deus e para se relacionar com Deus. Querido, você não precisa deixar de ser um ser humano. Você não precisa assumir uma outra personalidade, você não precisa assumir ou buscar uma outra essência, porque essencialmente nós somos humanos. Os poderosos desse mundo estão se tornando deuses para esse mundo. Eles estão
deixando de ser humanos e se transformando numa nova espécie de deuses, ou num novo tipo de Deus. A igreja é formada de gente, ser humano, gente que dá trabalho, gente que reclama, gente que chora, gente que se alegra, gente que festeja, gente que compra as ideias, gente que está junto, gente que não concorda comigo, gente que discorda de mim. No entanto, isso é ser gente. Isso é ser gente. E se na nossa maturidade, que nós muitas vezes declaramos que temos, não somos capazes de viver juntos como gente, certamente não viveremos como deuses. Não somos deuses, somos gente. Porque aquele que tinha glória se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi o exemplo da verdadeira humanidade. Uma humanidade que deveria ter seguido o plano de Deus, o curso de Deus, a vontade de Deus. E que talvez seja exatamente esta a chamada de atenção no que diz respeito a viver como Jesus viveu. A nossa vida tem que ser aquela vida que aponta para Jesus. Um tipo de viver, um modo de vida que aponta para Jesus, que diz quem Jesus é simplesmente por viver, simplesmente vivendo. E aí Jesus torna o nível mais alto, porque ele diz em João 15:13 que é aquele que dá, ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13, ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo assim: isso é o que eu faço, é o que eu farei. Ainda não tinha sido crucificado. Isso é o que eu faço, é o que eu vou fazer. E é isso que vocês deveriam fazer. É isso que a igreja deveria estar disposta a fazer. Ser o povo que tem maior amor, que é o amor capaz de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E aí eu pergunto para mim mesmo, qual foi a última vez que passou pela minha cabeça dar alguma coisa da minha vida para alguém? Eu não estou nem falando de dar a vida, estou falando de dar alguma coisa que tenha na minha vida para que alguém seja feliz. Qual foi a última vez que nós pensamos nisso? Porque o Cristo que nós queremos otimizar para a nossa história não é um Cristo que faria isso. Não é um Cristo que daria a sua vida por alguém. É o Cristo que daria a vida por mim. E a gente vai perdendo a essência do céu. Jesus nasceu para mostrar como nós devemos viver. Quarta característica, quarta resposta que nós precisamos dar quando formos perguntados sobre Jesus. Jesus nasceu para ser o nosso pastor. Jesus nasceu para ser o meu pastor e o seu pastor, amém? Graças a Deus, porque se você dependesse só de mim, você estava no sal. Porque eu não sou capaz de fazer plenamente aquilo que só Ele faz. Se você dependesse dos demais pastores, se você dependesse dos seus líderes, somente dos homens, dos seres humanos pequenos, incapazes, fracos, nós estaríamos perdidos. Se podemos fazer alguma coisa, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele que dirige os nossos passos, Ele é o nosso supremo pastor, e o Salmo 23 é o reservatório dessa verdade. A gente não vai ler o Salmo 23 agora, mas você sabe disso. Você pode estudar esse salmo em casa, estimular o seu coração a crer no pastoreio de Jesus, por meio do Salmo 23. O Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor, e porque Ele é o nosso pastor, absolutamente nada vai nos faltar. Nada. Então por que a gente cansa tanto? Por que a gente se estressa tanto? Por que a gente briga tanto? Por que a gente se preocupa tanto? Ontem eu estava conversando com o Daniel sobre isso à noite. Daniel falou isso para mim: pastor, a gente gasta tempo demais com coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque a gente tem preocupações com o amanhã. Entende? A nossa vida muitas vezes é gastar e trabalhar para pagar aquilo que a gente gastou, e depois a gente para, nem precisava disso.
E aí a gente tem preocupações e preocupações, uma preocupação atrás da outra, e a gente vive uma vida sem paz. E paz para nós vai se transformando apenas em poder suprir a crise que eu mesmo criei. Então o que é paz hoje no mundo? Paz é você chegar no fim do mês com as suas contas pagas, sem dívidas, sem dever ninguém. Isso é paz para o mundo. Mas não é a paz de Jesus, porque eu posso estar com todas as minhas dívidas pagas, eu posso estar tudo organizado, mas ainda assim não viver em paz. Meu coração inquieto, incomodado, sofrendo por dentro, porque talvez eu ainda não tenha encontrado o pastoreio de Jesus, o pastoreio daquele que nos leva para águas cristalinas, águas tranquilas, águas gostosas, boa para tomar. Jesus é o pastor, e Ele é bom, Ele é muito bom. Jesus é bom demais, querido. Jesus é bom, e Ele tem uma bondade que está acima de qualquer bondade que eu e você possamos experimentar nesse mundo. Ele ama as suas ovelhas, Ele ama as suas ovelhas, e Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e respondem, correspondem à sua voz. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, Ele guia as suas ovelhas de volta para a casa do Pai. O que Jesus faz na cruz é como o pastor faz, Ele entrega a sua vida pelas ovelhas, para que as ovelhas encontrem de volta o caminho para o Pai. É isso que Jesus fez. Embora as ovelhas, e aí eu estou falando de mim e de você, nós damos trabalho para Jesus. Nós damos muito trabalho para Jesus. A gente entra onde não deveria entrar, a gente come um alimento que não era para comer, a gente se envolve com animais que a gente não deveria se envolver, a gente se perde, mas ainda assim Ele está lá, e a gente vive essa vida míope, que as ovelhas são míopes, inseguras, mas Jesus está lá, o Supremo Pastor está lá, e Ele traz a gente de volta com o cajado, coloca a gente de volta no caminho correto, fica perto, protege a gente, dá nutrição, dá refrigério, dá direção. Ele é a paz, Ele concede paz no meio das tormentas que as ovelhas enfrentam. Ele é a paz. Querido, Ele é o comandante dessa história, da sua história. Ele tem as rédeas da história nas mãos, e nada, absolutamente nada acontecerá sem a permissão, a autorização, o conhecimento de Jesus, sem compreendermos que Ele está agindo por meio dessas circunstâncias. Andar com o nosso pastor é a maior aventura de todas. Andar guiados por Jesus é a maior aventura que a gente possa querer viver na vida. Guiados pela sua dependência e na sua dependência, porque vivendo sob a tutela do Supremo Pastor, sobre o cuidado do Supremo Pastor, nós temos dois grandes escudos, duas grandes proteções: a bondade e a misericórdia. Salmo 23 termina falando isso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias, por muito tempo. Aleluia. Querido pastor, o nosso pastor nos guia para isso, nos guia para que nós tenhamos pleno acesso à sua presença, por longos e longos dias, pela eternidade, para que essa pequena demonstração da eternidade que nós vivemos aqui, quando cantamos, quando estamos juntos, quando somos agraciados por Deus com um milagre que a gente clamava, quando somos surpreendidos por Deus por algo que a gente nem esperava e de repente Deus manda sobre nós, são demonstrações da eternidade, porque debaixo da autoridade do Supremo Pastor, debaixo do poder do Supremo Pastor, isso acontecerá por toda a eternidade, em nome de Jesus. Eu e você vamos viver isso, querido. Quinta resposta, e a gente encerra por aqui.
Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer por mim e por você. Eu queria que você pudesse declarar isso sobre o teu irmão nessa hora. Jesus nasceu para morrer por você, por vocês. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para fazer aquilo que ninguém faria e que ninguém fará. Primeiro João, o apóstolo diz, ele é a propiciação pelos pecados. Quer dizer, ele é a solução de Deus. Ele é a resposta de Deus para o problema do pecado. Aquela criança que nasceu daquele modo, naquele tempo, nasceu para morrer. O destino de Jesus estava selado. Então o destino de Jesus, a cruz, não foi um acaso, não foi uma ordem de Roma, não foi uma ordem da classe religiosa dominante. Não, a cruz foi uma ordem do Pai. A cruz foi a decisão de Jesus, aquilo que ninguém fez. Se você for nos túmulos, nos lugares onde todos os deuses das nações foram sepultados, você vai encontrar os ossos, os restos mortais. Mas se você for no túmulo de Jesus, você não vai encontrar nada, porque Ele ressuscitou. Amém? Ele nasceu para morrer, mas Ele nasceu para ressuscitar, para resolver o problema do pecado, mas também para apontar a eternidade, para nós, para a humanidade pecadora, que jamais teria acesso à eternidade. Agora, por causa de Jesus, seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, nós também ressuscitaremos com Ele para a eternidade. A morte de Jesus não foi um acidente da história. E você não pode viver como se Jesus tivesse morrido assim, de qualquer jeito. Não romancie a morte de Jesus, porque foi horrível. A morte de Jesus foi horrível, Jesus sofreu muito. Não leia o texto bíblico achando maravilhoso no sentido estético, porque esteticamente foi horrível. Jesus foi destruído por mim e por você. O silêncio do sábado, que está na minha perspectiva, na minha interpretação, é o pior momento, porque o silêncio do sábado é Deus virando as costas para Jesus, dizendo assim: afasta-te de mim. É Jesus configurado como maldição por mim e por você. O peso que eu e você deveríamos carregar, Ele carregou. E o silêncio do sábado é Deus dizendo, está consumado. A morte do meu filho resolveu o problema desse bando de pecadores que eu amo tanto, os meus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é alvo do amor de Jesus. Jesus morreu por você, Jesus nasceu por você. E se essa não for a expressão do nosso coração como igreja, não for a verdade que nós proclamamos por aí, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar uma verdade de um homem, de um ser humano, ou de um Jesus apenas histórico? Nós temos que falar a verdade espiritual sobre Jesus. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Mateus capítulo 18, versículo 11, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Mesmo Jesus, Ele mesmo diz, pelo menos em 4 vezes, Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, Mateus 20, 17, Mateus 26, 2, em todas essas vezes, Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu nasci para morrer. Jesus está profetizando sobre a sua própria vida: eu nasci para morrer, o pecado está no mundo, alguém tem que resolver isso, e esse alguém serei eu. Jesus está dizendo que o protagonismo da salvação nunca vai estar na mão de alguém.
O protagonismo da salvação nunca vai estar na mão de uma igreja, nunca vai estar nas mãos de um líder religioso, nunca vai estar na mão de um ser humano. O protagonismo da salvação está nas mãos de Jesus. Cordeiro perfeito que foi entregue na cruz, assumindo sobre si o peso do pecado da humanidade. Na cruz ficou provado o amor de Jesus. Na cruz ficou provado o amor de Deus. Mas na cruz também ficou provado que o nosso adversário espiritual, que o diabo, é mau. Você consegue imaginar a festa no inferno, quando Jesus deu o último suspiro, achando que a vitória havia sido conquistada sobre Jesus? Porque o diabo não é onipresente, o diabo não é onisciente, o diabo não é onipotente. Você consegue imaginar a festa? Vencemos, matamos o Filho de Deus, e de repente Jesus surge como esse leão que ruge, que nós acabamos de cantar, que ruge o leão. E você consegue imaginar o inferno estremecendo com os passos de Jesus, e Jesus tomando da mão do diabo a chave da morte, do inferno, dizendo: agora quem coloca um ponto final nas histórias sou eu, não vai ser mais você. Querido, esse é Jesus. E eu espero mesmo que no ano que está chegando, você possa falar isso para muita gente. Porque se você não falar sobre isso, se você não falar que o seu Deus nasceu para cumprir promessa, se você não falar que o seu Deus nasceu para se identificar com a humanidade, se você não falar que o seu Deus nasceu para que pudesse servir para nós de exemplo, de modelo para a nossa vida, se você não falar que Jesus nasceu para ser o nosso pastor, se você não falar que Ele nasceu para morrer, de fato, o evangelho que você está vivendo não é o evangelho que nós pregamos aqui. Nós precisamos falar, porque Ele não vai surgir, um anjo não vai descer e fazer o meu trabalho e o seu trabalho. Jesus não vai surgir como Ele é na glória, aqui, para convencer o mundo do pecado, porque Ele não fez isso lá no passado. Então você pode imaginar que as estratégias de Jesus são completamente diferentes das estratégias dos nossos planos. Talvez você desvalorize essa ideia. Talvez você pense: nossa, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu sou tão falho, eu não tenho capacidade, eu não consigo refletir Jesus, todo esse esplendor de Jesus. Mas você precisa se lembrar que quando Deus decidiu manifestar a sua glória, Ele se manifestou por meio de algo bem pequenininho, bem pequenininho. Então, pequenas coisas podem ser e serão, nas mãos de Jesus, um sinal de dias extraordinários. Pequenas coisas se transformam em coisas extraordinárias nas mãos de Deus. Todos os homens e mulheres do passado declararam a mesma coisa: eu não consigo, eu não posso, eu tenho esses impedimentos. Mas todos eles tiveram histórias extraordinárias, porque decidiram se entregar ao poder e ao controle de Deus. Queridos, que esta seja a nossa intenção, como igreja, como filhos de Deus, nos entregar ao controle, ao poder e à autoridade de Deus, para que Ele faça em nós, não nós façamos, mas Ele faça em nós, aquilo que Ele sabe fazer muito bem, que é transformar coisas normais em coisas sobrenaturais, coisas comuns em coisas extraordinárias. E eu creio em nome de Jesus que o ano de 2023 será um ano de viver o extraordinário da nossa vida, amém? Como igreja, querido, Deus está nos chamando para um despertar. Não sei se você entendeu, tem entendido o que tem acontecido nesses últimos meses. Deus está nos chamando, Deus está nos despertando, Deus quer que os nossos dons e os nossos talentos sejam colocados na obra, sejam usados na obra.
Deus quer despertar o seu povo, talvez aquele povo que adormeceu durante a pandemia, durante esse tempo de distanciamento, mas talvez o povo que já estava adormecido antes da pandemia, mas vivia numa certa aparência de normalidade, de espiritualidade. Deus está chamando o seu povo para um ano de extraordinários. Gente normal, gente comum, eu e você, mas vivendo o extraordinário de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o cabeça da igreja. Ele faz e Ele continuará fazendo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo de culto. Enquanto nossos irmãos do louvor vai chegando, que você permita que essas respostas ou essas perguntas que aparentemente são bobas tenham respostas poderosas através da sua vida. Não perca a oportunidade de dar respostas. Não perca a oportunidade de dar respostas, porque nós não sabemos quando nós teremos a oportunidade de fazer isso de novo. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida assim, e são aqueles momentos, são aquelas oportunidades, e essas oportunidades são imperdíveis, porque talvez elas não vão voltar, talvez elas não vão mais surgir na nossa história. Então que você valorize isso, valorize Jesus, viva por Jesus, viva para Jesus, e seja uma bênção. Faça a sua oração, e a gente vai terminar cantando Maravilhado. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado, porque o Senhor é muito mais do que eu possa expressar. Deus, nós te louvamos, Deus, por esse tempo de palavra. Nós te louvamos por esse tempo de meditar na tua palavra. E muito obrigado, Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E porque nós podemos ver a glória, como a glória do unigênito de Deus, o único gerado de Deus. Senhor, que nós possamos viver mesmo esse tempo de dar respostas para perguntas que as pessoas estão verdadeiramente fazendo. Nós possamos viver isso, Pai. Que o ano novo que está chegando seja um ano de posicionamento na nossa vida, e posicionamentos talvez difíceis, mas nós queremos, Deus, caminhar na direção desses posicionamentos, sabendo que o pastor está sobre nós, que o Supremo Pastor cuida de cada detalhe da nossa vida. Não tenhamos medo, meus irmãos, não tenhamos medo. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, é um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de culto. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de comunhão com o Senhor. E
comunhão com a tua igreja. Nós colocamos diante do Senhor toda essa semana que está chegando, também as demais atividades que nós teremos em família, nas celebrações familiares, nas celebrações aqui na família da fé. Deus abençoa aqueles que estão em viagem, cuida, Pai, de cada um. Abençoa, Pai, aqueles que ainda vão viajar, que o Senhor proteja, livra, Pai, de todo mal. Revela, Pai, a tua luz sobre nós a cada dia. Em nome de Jesus, recebei a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém.